Olá, olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Sou o professor Gabriel Torres, colega do professor Felipe, estamos no canal do professor Felipe, trabalho com ele na plataforma Linguagens e HM e estou aqui para fazer uma questão da prova do Enem de 2019. Dessa vez eu não vou fazer uma questão de literatura, eu vou fazer uma questão que a gente chama assim no vulgo, né, no popular, de educação física. Mas é uma questão, obviamente, de linguagens, né? Uma questão de linguagens, pois estamos na prova de linguagens. Isso vai ficar bem claro aqui, olhando o texto da questão. É essa questão 8 aqui, uma questão bem interessante. Seguindo, né, a regra do nosso jogo, vamos começar lendo o enunciado. A reflexão trazida pelo texto que aborda o esporte telespetáculo está fundamentada no quê? Repara que esse enunciado, ele é um enunciado que não nos leva necessariamente para alguma palavra-chave da habilidade que essa questão foi gerada, né? A habilidade que gerou essa questão. Mesmo assim, isso não vai apresentar um problema, ou a gente tem que deixar de olhar o enunciado antes, na hora de ler o texto, porque aqui vai estar o direcionamento. A gente sabe o que o texto está abordando, e já avisando de antemão, não é um texto fácil, tá? Tem uma linguagem bem técnica, assim, ao falar de imagem e de linguagem, né, que é o assunto do texto. Então a gente já pega um pouquinho o que é o tema e pergunta muito direta. A reflexão trazida pelo texto se fundamenta no quê, né? Essa reflexão, qual é a ideia que ela está querendo passar, digamos assim, né? Mas como é um texto técnico, se fundamenta como? Que elementos que o texto traz para fazer essa reflexão sobre o esporte telespetáculo. Então vamos passar aqui para o texto. Mídias, aliadas ou inimigas da educação física escolar. Apareceu aqui o nome educação física. E vamos ver como é que isso vai se relacionar com educação física. A questão da mídia, falou em telespetáculo, né? Então vai ser uma linguagem televisiva, né? Uma linguagem audiovisual. Mídias aliadas ou inimigas da educação física escolar. No caso do esporte, a mediação efetuada pela câmera de TV construiu uma nova modalidade de consumo, o esporte telespetáculo, realidade textual relativamente autônoma face à prática real do esporte, construída pela codificação e mediação dos eventos esportivos efetuados pelo enquadramento, edição das imagens e comentários, interpretando para o espectador o que ele está vendo. Esse fenômeno tende a valorizar a forma em relação ao conteúdo, e para tal, faz uso privilegiado da linguagem audiovisual, com ênfase na imagem, cujas possibilidades são levadas cada vez mais adiante em decorrência dos avanços tecnológicos. Por outro lado, a narração esportiva propõe uma concepção hegemônica do esporte. Esporte é esforço máximo, busca da vitória, dinheiro. O preço que se paga por sua espetacularização é a fragmentação do fenômeno esportivo. A experiência global do ser atleta é modificada. A sociabilização no confronto e a ludicidade não são vivências privilegiadas no enfoque das mídias, mas as eventuais manifestações de violência em partidas de futebol, por exemplo, são exibidas e reexibidas em todo o mundo. Esporte telespetáculo é basicamente uma coisa é o esporte. Tentar resumir o texto, tá? Uma coisa é o esporte. Vou pegar o comecinho do texto aqui para pegar mais claramente. Realidade textual relativamente autônoma face à prática real do esporte. Uma coisa é assistir um jogo de futebol no estádio. Outra coisa é assistir um jogo de futebol mediado pela câmera, várias câmeras, enquadramento, filmam mais aquele jogador do que aquele, filma aquela expressão do jogador, aquela expressão do técnico, aí bota em câmera lenta o jogador botando a mão na cabeça, ou uma comemoração em câmera lenta, que fica parecendo uma coisa muito mais gloriosa do que realmente é, no sentido da imagem mesmo, né? Uma coisa é a imagem que a gente vê com os olhos, outra coisa é a mediação de uma câmera captando uma imagem, processando, editando com um som enquadrado por uma TV, que vai fazer que a gente perceba o futebol de uma outra maneira. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas e dependendo a gente volta no texto aqui. Então, essa reflexão que aborda o esporte telespetáculo está fundamentada no quê? Na distorção da experiência do ser atleta para os espectadores.
que a gente tem aqui, ó? Esporte é esforço máximo, o preço que se paga por sua espetacularização é a fragmentação do fenômeno, a experiência global do ser atleta é modificada. Ó, muito parecido com essa alternativa. E tendo relação com aquilo que eu falei, tá? De fato, essa aqui é a alternativa correta. Distorção da experiência do ser atleta para os espectadores. Assim, de uma forma muito genérica, né? A gente fica achando, e daí a gente eu me colocando, né? Que a experiência de ser um jogador de futebol é uma experiência de uma glória em câmera lenta numa comemoração. Sendo que o jogador de futebol, do mais bem pago ao mais mal pago, ele passa por um cotidiano de alimentação, de treino, de viagem, de abnegação a várias coisas, né? Então, tudo isso tá fora daquilo que é o espetáculo, porque ninguém quer ver um jogador treinando, e também não faz sentido isso. Só que a maneira como o esporte acaba sendo colocado frente a essa mediação faz com que todos que assistem futebol pela televisão, daí televisão falando no YouTube e qualquer rede social de vídeos que usa imagens geradas a partir do futebol, passa a ter um imaginário onde essa experiência é uma experiência de glória, fama, dinheiro e vitórias, e não uma experiência de trabalho, de aperfeiçoamento físico e mental, e por aí vai. Então, a alternativa A condensa muito bem o que o texto coloca e mostra que a base é isso. Uma coisa é o esporte, outra coisa é o que a televisão e os meios audiovisuais fazem com que a gente pense e perceba que é o esporte. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Alternativa B. Interpretação dos espectadores sobre o conteúdo transmitido. Tem esse trechinho do texto aqui que ele fala assim, ó. A edição das imagens, né, enquadramento, interpretando para o espectador o que ele está vendo. Então, assim, a interpretação do espectador, segundo o texto, ela é algo que está fora. Porque a maneira como as imagens são editadas são feitas para que o espectador já saiba, digamos assim, quem é o herói e quem é o vilão. O que é bom de ver num jogo e o que é ruim de ver num jogo. O que faz o jogador bom e o que faz o jogador ruim. Não tem uma liberdade, e daí comparando com a sensação de estar dentro de um estádio de futebol de verdade, de tu olhar para onde tu quiser, de tu ver o que o jogador aquele que saiu e se atirou no chão com dor na perna, a expressão na cara dele depois que ele levanta um segundo depois quando o juiz não dá a falta. Às vezes a televisão não mostra isso. Então, tu tá sempre fechado naquela imagem, naquela interpretação que a própria televisão passa para ti, para o espectador, para nós. C. Utilização de equipamentos audiovisuais de última geração. Repara que a questão não é a questão dos equipamentos audiovisuais, muito menos serem de primeira geração ou de última geração. A questão é não só o áudio, porque o audiovisual é o pressuposto, né? Para tu ter uma filmagem, para tu ter uma imagem, tem que ter um equipamento audiovisual. O problema é como que essa imagem é processada. Que processos fazem aquela imagem sair de um evento real e se tornar um produto bilionário, que é o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Um produto de imagem bilionário, que é o Campeonato Brasileiro. É o processo que leva aquela imagem, que custa talvez o valor de um ingresso, aparentemente, né? Pegando uma forma bem simplória, porque a gente sabe que não é assim. Mas o potencial daquela imagem gerar dinheiro não é porque retrata fielmente o que está acontecendo, mas porque é uma forma de entretenimento que atrai as pessoas e que lida com algo real que vai estar mediado por toda essa questão de entretenimento. Então não tem a ver só com o equipamento, tem a ver com a edição desse conteúdo. D. Valorização de uma visão ampliada do esporte. Essa expressão é uma expressão bem presente no Enem, visão ampliada do esporte. A visão ampliada do esporte é quando a gente pensa em coisas do esporte que estão além do esporte, como, por exemplo, se tem apoio financeiro para um atleta. Pensa no estudo também. Um estudo tem um lado atlético, né? Quem trabalha e estuda vai ter menos tempo para estudar do que quem só estuda, isso é um fato. Quem trabalha e é atleta vai ter menos tempo para se aperfeiçoar do que quem não trabalha e é atleta. Entendeu? Essa coisa é a visão ampliada do esporte, quando traz um aspecto social, um aspecto financeiro, um aspecto logístico, um aspecto regional, um aspecto até meteorológico, um aspecto urbano, urbanístico, de organização da cidade
pode entrar numa visão ampliada do esporte, e não é o caso aqui. Porque aqui o caso é uma análise audiovisual, é uma análise, audiovisual não, é uma análise da linguagem que envolve o esporte de verdade e o registro desse esporte e a transmissão dele como imagem. Não envolve, sim, um aspecto socioeconômico muito profundo, tá? Não envolve questões, assim, políticas muito amplas, tá? Até porque fala aqui de um futebol que não tá especificamente num país, é uma coisa mais internacional, né? Então, não tá aqui, não tem essa visão ampliada, não. Né? E equiparação entre forma e conteúdo. Aqui tá errado em relação até ao próprio texto, né? É justamente a ideia de a forma ser mais importante que o conteúdo, que é algo que está presente no texto. Alternativa incorreta. Correta é a A. Essa foi aqui a nossa questão de linguagem corporal, a famosa educação física, né? Não é educação física necessariamente, por mais que envolva algo da área, mas a questão é linguagem corporal, prova de linguagens. Se isso foi útil para ti, curte, compartilha, manda para quem tu achar que pode ser útil, conhece mais aqui o canal do Felipe, e aqui no vídeo tem link para o Instagram do Felipe, para a nossa página da plataforma. Espero que tenha aproveitado o vídeo. Nos vemos no próximo.